Mulheres de anjo, quando houve o período pré-diluviano, os anjos escolheram algumas mulheres, né, e casaram-se com elas, casaram mesmo, e tiveram filhos. E esses filhos foram gigantes, né? Depois começou a misturar muita raça. Veja aí, o que houve antes do dilúvio, Joilson de Assis. E aí nasceram gigantes que eu estou falando não é de 3 metros, não. Golias tinha 3 metros, né? Os irmãos de Golias também. Estou falando de 20, 30 metros, 40, mulheres gigantes de 100 metros. Então começaram a nascer displasias por tudo quanto era canto. Homem cavalo, homem jumento, mulher, misturou tudo. E os anjos se apaixonaram pela mulher, casaram mesmo, de papel passado no cartório. Foi. Então, segundo textos antigos, esses anjos foram punidos e presos na Antártica. Estão presos lá no gelo. São 140 anjos, né? E as mulheres viraram sereias, né? E a crença nas sereias é geral. A crença nas sereias é judia, egípcia, é de todo tipo. Todas as nações antigas acreditam em sereias, né? Então, houve o dilúvio e houve a chamada purificação do DNA. Hoje, novamente, estamos mexendo no DNA e forte e rápido. Questão de 10 anos, nós estaremos totalmente diferentes do que somos hoje. Não passa mais disso não, tá? Teremos filhos em chocadeira, já tem a chocadeira já, porque as mulheres não querem ter mais filha, então vai ter que partir para a chocadeira, né? E tudo, Cristo diz, como foi nos dias de Noé, será nos dias do final. Ou seja, eles vão dizer, não, vamos fazer filhos de chocadeira, só que vamos melhorar a genética. Nessa melhora onde entra a alteração. Entendeu? Dê uma olhadinha aí sobre máquinas de ter filhos, né? Você está por fora. Então, as mulheres de anjo, né, as chamadas mulheres de anjo, são exatamente aquelas mulheres super energéticas, ela tem energia vril de sobra. Então, e são parentes daquelas mulheres que os anjos escolheram como mulheres. A Bíblia fala claramente que eles escolheram mulheres daquelas que eles mais gostaram. E os anjos não escolheram a mulher por causa da bunda, por causa dos peitos também, né? Eles escolheram por causa da energia dela. E aí, essas mulheres de anjo, elas são muito perseguidas, chamadas mulheres de anjo. São mulheres sacerdotisas, mas elas têm muita ligação com anjos. Elas são meio aéreas, né? E aí, né? Eles visitam elas à noite. Me perturba quase toda noite, pastor. O que perturba você quase toda noite? Bom dia, pastor. Sempre sonho com minha sogra. Pronto. Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver isso aí. Esse sonho é muito significativo. Mas deixa eu terminar sobre mulheres de anjo. Então, mulheres de anjo seriam aquelas mulheres, elas são meio astral. Algumas delas ficam loucas, né? Porque elas são muito astral, mas muito mesmo. A energia delas estão no treco-treco e são vril, energia vril. Elas têm que começar muito cedo, senão fica doida, né? E elas são meio astral. É raro esses casos, né? É raro. Então, mulher de anjo seria aquelas mulheres que os sucubos, incubos, escolheriam por causa da energia vril que ela tem no meio das pernas. Elas são sacerdotais. Toda mulher é sacerdotal. Tem mulher que é muito sacerdotal. Mas a mulher de anjo é como se elas fossem parentes das bruxas. Daquelas bruxas. Porque a Bíblia mesmo diz que para proteger seus filhos mistos, os anjos ensinaram as mulheres a bruxaria, né? E aí essas mulheres se tornaram bruxas poderosas. As originais casadas com os anjos, elas se tornaram sereias. As sereias existem, né? Seriam os deuses. Pronto. Nós temos várias sereias, né? Na cultura tem a Iemanjá,
né? A rainha das águas, tal, mulheres das águas, né? Teria sido uma maldição porque elas se casaram com os 144 anjos, né? E eles estão presos. Eles também não podem ser expulsos da terra. Eles eram guardiões, né? Tá vendo como mulher é tão bom que até os anjos gostam. Então, assim, agora as mulheres de anjos, né? Elas têm um astral muito grande na área sexual. Muito grande. Ela pode empobrecer, matar, ela pode enriquecer uma pessoa. E as ordens secretas sabem disso. Elas vivem atrás dessas mulheres. Elas podem aparecer em qualquer lugar, no sítio, na cidade, né? Elas, desde novinhas, 5, 6 anos, 7 anos, elas têm uma espiritualidade muito alta, os espíritos visitam elas, né? Aí geralmente se enche de pactos nessas meninas e elas ficam pactuadas, né? Eu conheci algumas que voavam, com 5 anos voou dentro de casa, né? Mais mulheres. Homens é muito difícil. Elas já sabiam o que a mãe fazia dentro da barriga da mãe, ela já sabia. Então são dons, capacidades que as outras crianças não têm. Entendeu? Tem alguma pergunta sobre isso? Se você perguntar, eu posso dizer. Então, por isso que eu falei, mulheres de anjos. Elas têm que ter um marido. Senão elas ficam... Se elas ficarem só, elas se ferram todinha. Porque os anjos vêm atrás. Os sucubos, né? Por isso o nome. Mulheres de anjos. Mas as mulheres original dos anjos viraram sereias. Elas vivem na profundidade. São tipo espíritos de água. Elas podem matar. A rivalidade delas com os homens, as sereias têm rivalidade com os homens, por quê? Porque os homens matavam os filhos dela. Os filhos dela com os anjos. Nem todo gigante era ruim, né? Mas os homens caçavam os gigantes. E as mães ficavam com raiva. E os anjos ensinaram magia para as mães. E as mães viraram super bruxas. Mas não estou falando bruxinha, não estou falando daquela que entra no espelho, daquela que voa. Coisa pesada. Nós temos história na China, né? Na China, a super bruxa chinesa, dá uma olhada aí, Joilson de Assis, que foi quem levantou o imperador Qin, foi ela. Mas também, quando eles tiveram problemas, ela só não matou o imperador Qin, mas ela tornou estátua quase 1000 homens, né? As mulheres de anjos são mais raras, são como mulheres de autogênese. A mulher, estou dizendo você, a coisa mais misteriosa e maravilhosa que existe é mulher. Ela é maravilhosa. Primeiro, a alma dela não é daqui. A alma dela é de fora. Toda mulher tem uma alma maravilhosa, a alma de sininho. Segundo, se o homem possuir 1000 mulheres diferentes serão. Elas têm mistérios de uma coisa assim, são metafísica mesmo, né? Então tem aí as mulheres autogêneses, Joilson de Assis, que foi uma delas que teve Jesus, Maria, e tem as mulheres de anjos. As mulheres de anjos, elas são meio abruxadazinhas. Toda mulher tem marido espiritual, pastor, tem poderes a mais. Bem, a mulher que tem marido espiritual acaba adquirindo do espírito que pega ela algumas capacidades também, né? Mas algumas delas, né? Algumas delas elas têm magia, né? Por que viraram sereia, pastor? Elas viraram sereia, foram um castigo, né? Castigo, porque elas receberam dos anjos informações sexuais. Então elas não podiam viver em nosso meio, não, porque elas tinham a mais. Toda mulher espiritual, toda mulher é uma sacerdotisa maravilhosa. Agora existem categorias de mulheres que são metafísicas. O que eu acho mais interessante é a mulher de autogênese, né? A mulher de autogênese é maravilhosa. E os homens perseguiam e matavam elas, né? Por isso que aquela lei da mulher adulterar morria, e o homem adulterava e não morria. Existem vários tipos de sacerdotisa.
Além das mulheres de antes, sim, existe. Muito obrigado pela pergunta. Vários, mas vários mesmo. Vários. Eu estou dizendo a você, o homem é misterioso, mas a mulher é muito mais. A mulher é algo metafísico. Até a origem da mulher, a sua mãe, minha mãe, né? A origem dela é de sininhos, né? É de uma dimensão. Deus foi buscar sininho. É. Então assim, a primeira categoria que eu acho das mulheres maravilhosas é a autogênese. A autogênese nem elas sabem, muitas vezes, que ela é autogênese, né? É a mulher que se autorreproduz. Não é a hermafrodita, não. Não confunda, tá? Por favor. A hermafrodita é uma coisa, a autogênese é outra. A autogênese é quando a mulher autofecunda o óvulo. Segundo, tem a mulher de anjo, né? Que também é algo que você não encontra na internet falando. Não é aquelas mulheres dos anjos, mas sim as filhas dela. Algumas delas herdam geneticamente, né? E aí elas ficam astral, mas astral demais. Ela é confundida com mulher de dois anjos, porque se você fizer o bem, você sobe. Se você fizer o mal, você morre. Tem alguma pergunta? Toda mulher é muito perseguida, a mulher sofreu demais, né? Quando o mundo vem ser bom para a mulher, aí fica ruim. Mas aí a mulher na história sofreu demais, tá? Sua mãe, minha avó, minha bisavó, as mulheres sempre sofreram muito. As mulheres são presente de Deus, elas foram escolhidas por Deus, segundo textos antigos, essênios. Os essênios, os judeus tradicionais diziam que os essênios diziam que a mulher não tinha alma. Os essênios não diziam isso, tá? Os essênios diziam que a alma da mulher é diferente da alma do homem. Ou seja, a mulher, ela vem de uma outra dimensão, chamada dimensão dos sininhos. Veja aí no nosso canal a origem da alma da mulher. Aí ela tem muitos mistérios, mas muito mesmo, né? Tem alguma pergunta? Aí tem a autogênese, né? Que é a prova que Maria ela podia reproduzir. Ela reproduziu por obra e graça do Espírito Santo, mas isso já era predita. E existiam muitos autogêneses. A autogênese acontece com a cobra, acontece com alguns animais. Quando não tem um homem, ela mesma se autorreproduz. Não é hermafrodita. Hermafrodita quando tem os dois sexos. Ela é mulher, mas ela reproduz sozinha. Essa questão da epilepsia é uma questão a se comentar. Tem umas dicas muito boas para você, tá? A chamada mulher de anjo, ela é muito rara, mas muito rara mesmo. Ela era caçada, né, pelos os donos da terra. Por isso que chamava sacerdotisas. E elas eram isoladas. Tem filmes e mais filmes na China, na Europa. Essas mulheres eram caçadas e guardadas para o rei, né, porque elas tinham poderes, né? Mas elas tinham problema com anjos, que à noite, na lua cheia, elas são visitadas. Não? É mais raro do que a outra, né? A de autogênese. A bruxa da China, que foi a maior bruxa do mundo, ela chegava a voar, ela tinha poderes sensoriais. É claro que o rei ia pegar uma mulher dessa. O rei pegou uma mulher dessa, pegou. Assim, ó. Então, a autogênese tem aí bastante informação nossa. Autogênese, Joilson de Assis, é só colocar autogênese, Joilson de Assis, né? A mulher de anjo, ela é meio astral, desde novinha. Pronto, deixa eu ver aqui, ok, só um minutinho, tá?
Ô Chiquinho, liga a luz, Chiquinho. Pronto, voltei. Tô aqui. Gostou? Pronto. Então faça-me perguntas, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Ajeitando aqui o estúdio. Pronto. Então a mulher de anjo, não quer dizer que ela seja mulher de anjo, mas é um nome dado, porque ela é semelhante àquelas mulheres que foram escolhidas para ser esposa dos anjos. Então, ela levanta qualquer pessoa. Encontramos na história, vamos para a história, né? Para a gente ir para os sonhos. Primeiro, história. História! Vamos para a história? Bora para a história. História é a super bruxa do mundo, né? Uma das maiores bruxas do mundo, que voava, tinha superpoderes, era chamada a bruxa da China, no imperador Qin. Isso há 5.000 anos atrás. Ela chegava a voar, ela se transformava em animal, ela transformava pessoas em animais. Ela era um treco-treco. Aí, claro que o rei pegou ela para ser uma das mulheres dele, né? E aí ela fazia os seus feitiços, lepei, lapá, lapá, lepei, e o imperador sempre ganhava as suas lutas, né? Ela é uma bruxinha tão bonita. E você enfeitiçou meu coração, endoideceu. Agora alarilarilarilarileu. Você enfeitiçou meu coração. Aí tem aquela outra música também. Feiticeira, 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 esta mulher que por ela amei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia triste, lará, lará, lá, na consolar. Não tinha um amor, para me consolar. Ela me apareceu e com a força de sua magia acabou-se a tristeza, acabou-se a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira. Essa é uma música, né? A música musgada. Então, na história, vamos para a história, depois vamos para a briba, tá? Então, essa mulher era a super bruxa chinesa. Ela marcou época. O imperador Qin, bora! Bora! E ela, os caras, a luta era vencida. Era uma sacerdotisa fortíssima. E o imperador Qin sempre teve o olho, né? Ele queria viver para sempre, né? E essa feiticeira tinha algumas poções mágicas, tinha umas poçãozinhas para os caras ficarem safadinhos e tudo mais. Só que, tem um só que, né? Quando o imperador Qin estabeleceu o reino dele, que hoje é China, emendou todos os clãs, matou todos os seus inimigos, derrubou Gengis Khan, porque Gengis Khan já tinha morrido, mas a galera de Gengis Khan era muito forte, então ele matou toda a galera de Gengis Khan. Aí essa feiticeira se envolveu com o coronel do exército do imperador Qin. E aí, né? Não, tem história de bruxa boa também. A bruxa ela é boa e é ruim, depende da raiva que você faz a ela, né? E aí, essa bruxa ela sempre foi boa para o imperador Qin. Ela tinha conhecimentos mágicos, ela se transformava em cobrinha, ela se transformava na jumentinha. E era a jumentinha. E era mesmo, Era. Que jumentinha. E aí, você sabe que parede tem olho, né? Mato tem ouvido, né? Aí chegou no ouvido do imperador Qin. Imperador, sim, aquela feiticeira, ela está envolvida com o coronel fulano de tal. O imperador Qin, para ele era uma desmoralização, né? E aí, o imperador Qin não ligava muito não, que tinha mulher, aqueles caras tinham umas 200, 300, 500 mulheres, não estava muito ligando não, mas ele, questão de posse, né? Posse. Aí, o imperador Qin disse, matem o coronel e matem a feiticeira! Sim, senhor!
bora! Aí pegaram, né? Pegaram a melhor tropa, meu amigo. Que, ó, a China antiga é de arrepiar o cabelo do sovaco. Bem, eu já sonhei sendo chinês, né? 3.000 antes de Cristo, né? Tem um livro meu, né, sobre isso. E aí, os caras foram, mataram o coronel. Quando chegaram na casa do coronel, a tropa do coronel reagiu, eles mataram a tropa do coronel, mataram o coronel. Você vai morrer porque você mexeu com a feiticeira do nosso rei. Tchá! Morreu. Aí sempre tem um babão e uma baboa, né? Porque tem a babão e a baboa, né? A baboa pegou o cavalo e para avisar a feiticeira. A casa da feiticeira bem afastada. Feiticeira, feiticeira, feiticeira. Sim, mataram o coronel, seu amante. Já sei já. Mataram ele e a tropa tá vindo pra cá. Deixa eles virem. Aí foi aí onde ela enfrentou, né? Ele enfrentou. Lá vinha a tropa. Você pode ter, porque a gente estuda, né? Só o nosso umbigo, né? Pastor, como adquirir o livro do Senhor? Me interesso pelo belo Bahia dos Holandeses. Está aí, né? Bahia dos Holandeses está aí em vídeo, né? No rádio de novela. É só colocar Bahia dos Holandeses de Assis, embaixo tem um link, é só clicar. No original, você pode assistir no original e pode assistir no YouTube. E aí, e lá, aquele chinês da Bahia dos Holandeses era eu. É verdade que se a mulher dormir tal. Sim, senhora, dormir sem calcinha é muito perigoso, né? Embora que é um sono maravilhoso, né? Mas aí tem esse problema. Quem tem, né, esse problema? Quem tem, quem não tem. E aí, rapaz, lá vinha a tropa. A melhor tropa do rei. Feiticeira! Aí a feiticeira saiu. Sim! Aí a feiticeira enfrentou, já que ela tinha... O cara que ela gostava bastante morreu, né? Então ela enfrentou. Atirem na feiticeira! Aí os caras... As flechas... Ela... Xim, xalabim, xalabão! Transforme essas flechas... As flechas viravam contra o cara mesmo, virava cobra. E voltava contra os caras mesmo. Os caras... Ataque a feiticeira! Matem-na! Aí foi aonde ela voou, né? Que ela sempre voa rodando para um lado esquerdo ou lado direito. Geralmente é o lado esquerdo, não, direito, não, esquerdo. Eu sempre vou para o lado esquerdo. Dá aquelas voltas, né? E aí a tropa... Joguem flecha na feiticeira! Lembre-se que aquelas flechas chinesas, porque a China foi quem inventou tudo, né? A porcelana, a pólvora, a arma, espingarda, bomba. E aí, a China inventava e a Alemanha aperfeiçoava. Até a escrita mesmo, fazia folha com papel, a China inventou o papel e a Alemanha aperfeiçoou. A China inventou a máquina de escrever e a Alemanha aperfeiçoou. E assim por diante, né? Aquelas flechas, elas atravessavam, meu amigo, uma madeira de quase 1 metro. Aquelas flechas eram super flechas. Era quase igual uma bala dessa. A flecha... As flechas caíam. Vocês vão saber agora o meu poder! Você matou o coronel! Aí a feiticeira fez... Aí os caras viraram pedra, velho. Foi. Viraram pedra. Aí surgiu aqueles 1.000 homens de pedra, que na verdade não são 1.000. São 300 e pouco, quase 400 homens, né? Todo de pedra. Alguns dizem que são bonecos, outros dizem que foi o feitiço, né? Mas ficou na história da China essa mulher. Agora, sobre matar ela ou não, aí há divergência. Alguns acham que o imperador Qin mandou outros exércitos e outros bruxos e combateram ela e mataram ela no voo, que ela voava, né? Outros dizem que não, que eles disseram que mataram, mas ela voou. Eles disseram que mataram para o imperador. Tá bom, matou, cadê ela? Ela caiu dentro de um lago lá, ninguém achou não. Entendeu? Mas aí há essa divergência. Aí também essa feiticeira é muito confundida com Évola. Entendeu?
Aí, Évola ou é essa feiticeira, ou é Eva, ou é Sabá. É uma dessas três mulheres, Évola. A feiticeira, bruxa da China, Sabá ou Eva, Eva de Adão, nossa mãe, né? Mas eu acho que Eva não. Eva já está descartado, que eu acho que Eva deve ter morrido junto com Adão. E pode ser as duas possibilidades. Ser a Sabá, né, que fez acordo com Salomão e com os espíritos, né, 300 milhões de reais ela deu para Salomão fazer sexo com ela. Ou ser essa bruxa chinesa aí, que ela desapareceu da história. Uma parte da história diz que os exércitos voltaram e ela foi transformando em pedra, mas trouxeram outros bruxos e combateram contra ela, né? E até que mataram ela no voo. Outros disseram que não. Ela desapareceu, os caras disseram que mataram para a ira do rei, né? Entendeu? Ela não era má, nem era boa. Ela era por quem estava com ela. Ela ajudou muito o imperador Qin. Tá entendendo? Agora a questão, tudo vai do fuxico. Tudo vai do fuxico. Porque se o imperador Qin soubesse de uma forma diferente, talvez não tivesse feito isso. Que o imperador Qin gostava dela. E ela tinha o seu palácio, tinha até guardas e tudo dela mesma. Ela era potente. E o imperador Qin teve a ajuda dela para vencer os outros reinos. Entendeu? Eu estou fazendo almoço e vendo a Live. Que maravilha, muito obrigado. Tem alguma pergunta, gente? A mulher de anjo não quer dizer que ela seja mulher de anjo. A mulher de anjo é parentes daquelas que viraram sereias. O DNA está no DNA. Ela não aprende, elas já são, desde pequena. Mas isso é raro, não é fácil. Se ela ficar junto de uma pessoa, a pessoa vira presidente. Entendeu como é a coisa? Aquelas 300 estátuas, a história joga para cima dela, né? Que ela foi quem transformou, porque aquelas estátuas são réplicas perfeitas, tem até a veinha da perna do homem, são 300 ou 400 estátuas diferentes, né? Então a mulher de anjo seria uma espécie dessa. Na Bíblia, pastor, na Bíblia, bem, apesar do reino de Israel ser um reino masculino, é um reino patriarcal, a China também era, mas a China dava muita margem a essa mulher, né? Tem uma mulher na história de Israel que tem essas características todas. Apesar dos judeus negarem de pé juntos, os judeus tradicionais, porque tem dois tipos de judeus, essênios acreditam, né? A questão aí foi a moral do rei. A moral do rei estava na frente. O rei também sabia. Tu acha que uma mulher ia ficar sem? Ia nada. O rei também deixava para lá. Só que o rei, ele não queria, tá entendendo como é a coisa? Quando o fuxiqueiro veio e oficialmente falou na frente de todo mundo, ele tinha que reagir para mostrar que era macho, que era o rei. Mas ela deu muita vitória a ele. Ela encantava as tropas. As tropas, quando estavam lutando, ela... Aí a tropa inimiga e a tropa de Tim ia e matava. Mais ou menos o que aconteceu com Moisés. Só que Moisés foi com Deus, né? Ele foi escandalizado, exato, ele foi escandalizado. Você acha que o imperador daquele não sabe que a mulher tem uns treco-treco? Aqueles caras não são burros, não. Só que, quando se tornou oficial, ele teve que reagir com energia. Só que ela ficou com raiva. E aí foi, né, a briga foi feia, foi vários exércitos para destruir ela, e ela jogava magia em todo mundo, ela não fugiu. Ela deve ter fugido no final, que ela viu que vinha muito exército, vinha outros bruxos, né? Ela fazia uma bruxaria, o bruxaria quebrava, contra um bruxo, outro bruxo. Então o cara vinha lá e quebrava, né? Quem era doido para encontrar uma mulher dessa era a Rita. Rita era doido para encontrar uma mulher dessa. Encontrou, tá? Veja aí, religião vril. Religião vril. E aí, na Bíblia, tem uma situação parecida. Só que os judeus não admitem, que é exatamente a mulher de José. A mulher de José era uma sacerdotisa superior. Para você ter ideia, ela era tão especial que ela rejeitou casar com o filho de Faraó.
Para você ver como essa mulher, ela era filha do maior sacerdote do Egito. Lembre-se que o Egito, naquela época, era muito maior até do que os Estados Unidos hoje, entendeu? Então era um império. Aí de repente o rei dá ela para José. E José casa com ela. Os judeus não admitem, porque seria um casamento de uma pessoa de outra religião com um judeu. Eles não admitem isso, né? Seria uma contradição, né? Ela era uma sacerdotisa poderosa. Tem livro delas secretos, poderosíssimos. Então, assim, a questão e essa sacerdotisa, né? Tem várias mulheres sacerdotisas. A mulher de Moisés era sacerdotisa. E não era judia. Então, por mais que o judeu tente esconder isso, porque ele vai bater de lei com Deuteronômio, vai bater de lei com Deuteronômio, com Levítico, vai bater de cara com Neemias. Mas a mulher de Moisés não era judia. E a mulher de José também não era judia. Por que eles escondem isso? Porque tem na lei que é proibido casar com uma pessoa que não é judia. Então é uma contradição bíblica. Entendeu? Então eles, não, é porque era quase crente, era filha não sei de quem, filha de criação da Baixa da Égua. Mentira, a Bíblia diz claramente, filha do cara lá, do grandão lá, do sacerdotão. E a religião judaica, a religião egípcia é muito boa, tá? E a religião judaica dá a entender que veio do Egito. Os judeus também vieram do Egito. Lembre-se, Moisés era um sacerdote egípcio. E aí, essa mulher de José já era astral, aí vem a mulher dele mais astral ainda, a mãe de José era astral demais, e aí veio tá entendendo? Então na Bíblia aparece esse tipo de mulher, que é uma super mulher astral. Os ossos da mulher de José não estavam junto com o de José, a Bíblia não diz, né? Não diz que os ossos de José foi levado, né? Possivelmente do casal, né? Que era a tradição. Pode levantar. A tradição. Tem alguma pergunta? José sabia e casou hoje, o povo quer casar e os pastores ficam impedindo. É aquele negócio, né? Não estou dizendo que eles estão errados ou certo. Cada coisa, olha a chuva, cada coisa vai de cada coisa, né? Você pode casar com uma pessoa que não seja da sua religião, desde que não atrapalhe, né? Depende da religião, porque tem religião que é muito afastada, né? Mas a lei é como eu lhe falei, a lei sem a misericórdia, ela é morta. Então, eu respeito a crença deles, porque tem muita gente carregada, muita gente ruim, né? Eu também respeito os pastores, que às vezes quer proteger seus membros, né? A chuva aqui está forte, né? Tudo depende de tudo. Você vai casar com um católico, minha mãe não era católica, meu pai não era evangélico, né? Não tem problema nenhum, né? Já meus avós, o meu bisavô era siciliano e minha bisavó era judia e foi deserdada, né? Aí a questão também, tudo depende de tudo. Não vai dizer assim, porque José casou com uma mulher não de outra religião, eu vou casar. Depende do caso, né? Depende do caso. Agora a pessoa é católica, é de outra religião, mas dá para conviver, é uma religião pacífica com a nossa, besta que não casar, né? Besta que não casar, principalmente viúvas, pessoas às vezes católico. O católico é muito próximo da gente, né? Deve-se evitar religiões muito, muito assim, longe, né? Mas eu acredito que você não deve nem olhar para a religião, deve olhar se a pessoa é carregada ou não, porque tem crente que é pior do que... Então, esse negócio de crente só casa com crente, depende de